Bem, então voltamos aqui ao modelo, a estudar os modelos atômicos, né? O último modelo atômico que nós estudamos, né? Tá lá no canal que eu criei, né? Foi o modelo atômico de Rutherford. É aquele modelo atômico que se baseava em quê? Deixa eu voltar aqui. Então se baseava nas seguintes premissas. O átomo era uma partícula divisível, que era constituída por um núcleo. Esse núcleo continha prótons e nêutrons, os prótons com carga positiva, e também ocorria a existência de uma eletrosfera. Essa eletrosfera era constituída de elétrons, que eram partículas carregadas negativamente. Só que o movimento, vamos dizer assim, de órbita, né, desses elétrons ao redor do núcleo era um movimento bem aleatório. Era bem aleatório em termos de vamos dizer assim, nem de praticidade, mas em termos de mecânica. O elétron poderia estar em qualquer órbita aqui. O problema disso é que na época de Rutherford já se conhecia assim muito bem a mecânica clássica. O que é a mecânica clássica? É a mecânica que descreve o mundo, principalmente os fenômenos aqui no nosso planeta e até em outros, mas assim na escala macro. O que é a escala macro? A escala que o ser humano consegue enxergar, visível, né? Então o Rutherford teve um problema. A mecânica clássica dizia se esse modelo dele era verdadeiro, né, esse elétron com o tempo ele ia perder energia, né, e colapsar com o núcleo, tá bem? Então esse era o problema de Rutherford. Quem resolveu esse problema foi um aluno de Rutherford. Lembrando, Rutherford era um físico experimentalista. Ele se adentrava mais em questões experimentais, tá bem? Então veja, nas últimas aulas nós estudamos, né, essas questões aí da constituição do átomo de Rutherford, né? Vimos também as questões de isótopos, isóbaros e isótonos, e hoje vamos ver o modelo atômico de Bohr, tá bem? Porém, para nós termos uma maior firmeza no que vamos compreender, eu queria fazer não é nem uma revisão, é introduzir alguns conceitos que serão empregados. Primeiro, veja, no século XIX já se conhecia que uma onda, tanto uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética, era constituída, né? Principalmente uma onda eletromagnética era constituída de um campo magnético e um campo elétrico. Mas o que é importante você saber disso, ó, uma onda, qualquer onda, ela vai ter as seguintes características. Ela vai ter uma amplitude, que é essa altura aqui, ó. Ela vai ter um comprimento de onda, que é a distância entre essa crista e essa, ou também, ó, entre essa crista e essa. Toda onda vai ter essas características. Toda onda vai ter uma velocidade associada a ela. Toda onda vai ter um comprimento de onda, como eu já falei anteriormente, e toda onda também vai ter uma frequência associada a ela. O comprimento de onda a gente representa pela letra lambda e a frequência pela letra ni, do alfabeto grego. Então, ó, a frequência é o que? A frequência vem do período. O período é o que? O período é o que? É o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa. No sistema internacional, sua unidade é os segundos. Então, ó, para produzir uma onda completa, qual é o tempo que essa fonte vamos imaginar que a fonte fosse aqui, está produzindo essa onda aqui. Qual é o tempo necessário para se produzir uma onda? E a frequência é o que? É o número de ciclos por segundo, ou o número de cristas por segundo. Se você, ó, colocar aqui um ponto e ficar contando quantas cristas vão ser formadas aqui, porque não é uma onda, ela vai, sobe, desce. Isso vai ficar continuamente. Você fica contando aqui, ó, quantas cristas passa nesse ponto por segundo. Então isso é a frequência. Só que a frequência é o inverso do período, hein? Tá bem? Então o que é mais importante você saber aqui? O comprimento de onda
a amplitude e a frequência. Comprimento de onda, distância entre duas cristas. A amplitude, a altura da onda. O período, né, é o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa. Sua unidade é o segundo. E a frequência, que vamos dizer, em termos mais práticos, a frequência é o inverso do período. Bem, então vamos prosseguir. Aí veja, né, no século XIX já se conhecia, né, algumas características da luz. Por quê? Veja, na minha visão, até onde eu sei, não é nem na minha visão, até onde eu sei, quem começou primeiro a estudar raios de luz foi Isaac Newton. É aquele das 3 leis de Newton, né? Então ele foi um dos primeiros a estudar a constituição da luz. Ele fez um experimento bem simples, gente. Ele se trancou num quarto, né, onde ele vivia, por uma fresta, né? Ele deixou passar um raio de luz solar. Aqui, isso aqui é um prisma, é como se fosse, é um cristal, né, na realidade. É um cristal. E esse raio de luz atingiria o prisma, onde ocorre o fenômeno da difração. Ou seja, o raio de luz, ele se difrata em vários raios de cores diferentes. Então, Newton foi um dos primeiros a estudar a constituição da luz, vamos dizer assim, luz visível. E ele disse que a luz visível era composta por várias, vamos dizer assim, combinações de cores, né? A luz solar, especificamente, era constituída por várias constituições de cores: vermelho, amarelo, roxo, azul e assim por diante. Então, e Newton também foi o primeiro a propor o que era a luz. Na visão de Newton, a luz era constituída, isso aí ele impôs, né? No caso, ele impôs assim, tem que ser isso. Então Newton foi um dos primeiros a propor que a luz era constituída de partículas, mas ele nunca provou isso. Aí veja, a ciência foi avançando, e esse experimentalista aqui, ó, John Balmer, ele deduziu uma equação muito famosa, que é a equação de Balmer. Mas por enquanto a gente não vai nem tocar muito nisso. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: na época de Balmer, vocês se lembram que no modelo de Thomson eles não usavam raios catódicos, anadódicos? Bem, algumas pessoas começaram a pegar, vamos dizer, uma fonte de luz, vamos dizer, colocar o hidrogênio dentro de uma ampola, né, aquela ampola de Crookes. Aquilo vai emitir um raio anadódico e catódico, né, isso. E colocar essa ampola preenchida com hidrogênio, né, para o seu raio de luz atravessar um prisma, que é esse instrumento geométrico aqui, ó. É 3D, hein? É um cristal. Então, ó, quando esse raio de luz atravessava um prisma, ele, se fosse uma luz solar, você ia ter esse aspecto aqui, ó, que eu estou chamando aqui de espectro contínuo. O que é o espectro contínuo? Mesmo experimento de Newton, tá bem? Se fosse luz solar. Porém, se fosse, como eu disse anteriormente, fosse hidrogênio, só que você pegasse o hidrogênio e aquecesse muito ele, por exemplo, numa ampola de Crookes, por exemplo, e repetisse o mesmo experimento, você não encontrar esse espectro contínuo. Quando a gente fala espectro contínuo, é como se o espectro fosse uma luz branca, se fosse luz solar, uma luz branca que se difrata em vários raios de luz, de várias cores, ó. Você tem aqui desde o vermelho até o azul. Já um gás, né, se fosse o hidrogênio, quando ele emite aquela, vamos dizer, aquela radiação que você vê na ampola de Crookes, e você deixa essa radiação, ou seja, a luz proveniente desse gás passar através de
prisma, você não enxerga esse espectro contínuo. Você, ao invés de enxergar um espectro contínuo, você começa a enxergar um espectro descontínuo, que seriam raias, seriam marcas. Essas marcas, por exemplo, o John Balmer estudou bastante. Ele conseguia fazer algumas previsões de matemáticas, inclusive. Como é que, dependendo do elemento químico, né? Na realidade aqui, se fosse hidrogênio, se fosse hélio, cada gás teria uma assinatura. É como se cada gás tivesse um padrão, né, de emissão diferente, tá bem? Então, assim, o John Balmer foi um dos pioneiros nessa área. Aqui também é um espectro de absorção. É o contrário na realidade, né? Você pode, ó, vamos fazer o contrário aqui. Eu pego uma lâmpada, né? Vamos dizer uma lâmpada incandescente. Pego o gás hidrogênio, mas agora frio, não está numa ampola de Crookes, né? E essa lâmpada é acesa, os raios de luz vão ser absorvidos pelo gás frio, aí passa por um prisma, e esse prisma você vai enxergar um espectro, mas ao invés de ser um espectro de emissão, a gente vai chamar de espectro de absorção. É como se o gás tivesse absorvido alguns, vamos dizer assim, em termos mais práticos, tivesse absorvido alguns comprimentos de onda, né? Ou seja, é como se a luz tivesse transferido energia para o gás. Mas isso era uma coisa bem assim prática que eles faziam na época. A ciência nessa época era bem assim, bem prática, né? Até hoje a ciência é prática na realidade, mas nessa época eles tinham muita curiosidade, né? E se você, na minha visão e na visão de outras pessoas, né, que se debruçam, ou seja, se estudam o tema, era bem mais, vamos dizer, não é fácil, mas nessa época era mais empolgante estudar esses fenômenos, né? Porque esses cientistas, eles foram os pioneiros, né? Newton, Balmer. Então Balmer, ele estudou esse experimento, né? E se você colocar uma ampola de Crookes aqui, passar por um prisma, e sempre observava. Você colocava diferentes gases. Você colocava hidrogênio, aí tinha um espectro de emissão. Você colocava hélio, tinha outro. Você colocava neônio, por exemplo, que é um gás, aí tinha outro. Então eles queriam saber de onde é que vinham essas raias de emissão. Aí vê que coisa interessante. Vamos lá. A radiação eletromagnética, a que nós sentimos com nossos sentidos, são praticamente só duas. É a luz visível, provavelmente essa luz que você está enxergando na tela do seu computador, e o infravermelho. Como é que você sente o infravermelho? Através do calor, né? Uma fonte de calor emite radiação infravermelha. Então a radiação eletromagnética, ela é constituída por vários tipos de onda eletromagnética, e cada onda eletromagnética vai ter um comprimento de onda específico, tá bem? Então, ó, o ser humano consegue enxergar entre 400 a 700 nanômetros. Nanômetros é uma unidade para se medir comprimento de onda. Então, ó, cores azuis tem 400 nanômetros, né? Então, ó, vai de 400 até, vamos dizer, 490. É o que você enxerga. 500 já começa o verde. 600, entre 550 e 600 já é amarelo. E a partir de 600 é o vermelho, é o que você enxerga. Aí veja, mas a radiação eletromagnética é constituída por radiação gama, né? Essa que você não enxerga, mas vamos dizer assim, ela tem uma série de aplicações na indústria alimentícia. Por exemplo, tem alimentos que eu sei que são irradiados. O que é um alimento irradiado? É você pegar um alimento, por exemplo, manga, colocar em um container e irradiar essa manga com radiação. Aí você faz, mas isso não pode fazer mal, não.
Poder pode, mas como é um procedimento já certificado, tem uma série de normas de segurança, né, que se é levado em conta. Mas, por exemplo, tem manga que é irradiada. Para quê? É irradiada para que elas conserve-se mais. Fungos, bactérias, são tudo, vamos dizer assim, eliminados, né, por esse processo de radiação. Raio-X, quem nunca fez um raio-X na vida? É um tipo de radiação que tem um comprimento de onda diferente. Ultravioleta, por exemplo, ó, ultravioleta é bem interessante, mas raios solares, a gente só enxerga a parte dos raios solares visível, né, que é essa luz branca ou mais a luz amarela, mas dá para enxergar, nós não, mas instrumentos conseguem enxergar radiação ultravioleta. Bom, outro exemplo que eu acho interessantíssimo, abelhas. Ao invés de as abelhas enxergarem, ó, esse espectro de cores, as abelhas enxergam radiação ultravioleta. Ou seja, a abelha consegue enxergar coisas que nós não enxergamos, tá bem? Infravermelho eu já falei, a gente sente mais na forma de calor. Micro-ondas, que é um tipo de radiação que ela consegue interagir com a água, né, de uma forma que as moléculas de água, elas, vamos dizer assim, elas começam a vibrar e fazem com que a temperatura aumente. Tem uma aplicação direta, né, que é o cozimento, né, de alimentos. Ondas de rádio, né, que são utilizadas em transmissão. Agora vê que coisa interessante. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia desse comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, menor a energia. Tá bem? É uma relação bem assim, é inversamente proporcional, né? Ondas de rádio não interagem com o ser humano. Tem pessoas no mundo que acreditam que ondas de rádio possam fazer mal à saúde, mas não tem comprovação científica, porque ondas de rádio não tem, vamos dizer, consequências danosas, né, para a saúde do ser humano, assim como a radiação, micro-ondas, né, infravermelho ou calor, né. Já o visível, cores também não tem ainda, por exemplo, uma radiação de 400 nanômetros, 500, não consegue ainda causar danos, né, ao ser humano não, ou animais e plantas. Mas, por exemplo, UV, radiação ultravioleta, ela já consegue fazer, pode dar câncer, né? Inclusive o planeta Terra, né, ele tem, vamos dizer, uma proteção, né, contra raios UV, né, consegue filtrar uma boa parte, que é a camada de ozônio. Raio-X também são filtrados pela nossa atmosfera, assim como os raios gama. Então veja, esse finalzinho do século XIX e comecinho do século XX, os cientistas já sabiam o que era um espectro de emissão de uma substância, porém eles não sabiam explicar. Então veja, no começo mesmo do século XX, né, esse cientista aqui, ó, Planck, cientista alemão, ele propôs, se lembram que Newton foi um dos primeiros a propor do que era constituído a luz? Porém, Newton foi, vamos dizer assim, não se confirmou logo, né, a teoria de Newton sobre a luz, né, que a luz é composta por partículas. No século XIX houve outros experimentos e se constatou que a luz era composta por ondas, né, em uma interpretação ondulatória, né? Quando a gente fala ondulatória, quer dizer ondas. Então, por quê? Uma série de experimentos levava a crer, né, que a luz se comportava como onda. A luz tinha comprimento de onda, a luz tinha uma frequência, tá bem? Porém, esse cientista aqui, ó, Planck, foi um dos primeiros a propor que a luz, em termos assim de teoria mesmo, ela poderia ter uma interpretação, ou seja, uma
ser constituída por partículas. E essas partículas ele chamou de quanta. Deixa eu até escrever aqui. Quanta. Então, ó, o Planck foi que introduziu esse nome quanta. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar em física quântica, né? Espiritualidade quântica. Então, quanta quer dizer pacote, vem do latim. Então, veja, ao invés da luz ser composta por ondas, né? Se a gente imaginar aqui um feixe de luz, a luz seria, pelo que Planck falou, seria constituída de partículas. E cada partícula dessa carregaria um pacote de energia. Então ele conseguiu deduzir essa fórmula aqui, onde ele correlacionava a frequência de uma onda com a sua energia. A gente sabe o seguinte, ó, toda onda ela é definida em termos da sua frequência e do comprimento de onda. Se você sabe a frequência e o comprimento de onda de uma onda, você também sabe a sua velocidade. Nesse caso aqui a gente está considerando uma radiação eletromagnética. Ela está se propagando no vácuo. O vácuo é um ambiente no qual não existe, vamos dizer assim, matéria. Vamos simplificar. Então, a velocidade de uma radiação eletromagnética no vácuo veja, é a velocidade da luz. É 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Isso é muito rápido, gente. Ó, é um 3 seguido de 8 zeros. Tá bem? Então dá mais ou menos, aí dá mais de 300 milhões de, né? Vamos escrever aqui, só a título de curiosidade. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para saber a ordem disso. Ó, aqui 100 mil, então é 300, ó. 300 milhões de metros por segundo. Por segundo. Tá bem? Isso significa que, ó, em um segundo a luz consegue percorrer 300 milhões de metros, né? Então veja, o Planck ele foi o primeiro a introduzir essa história de quanta ou quântica. O que ele quis dizer com isso? Veja, nessa época também ocorreu o seguinte: os físicos, principalmente os físicos, achavam que o que tinha se descobrir na física já estava adiantado, já tinha sido descoberto. Porém, havia alguns fenômenos que ainda não tinham explicação, um dos quais, ó, o espectro de emissão. O espectro de emissão não havia uma explicação palpável sobre sua origem, como é que se dava esse processo. Então Planck, e também se acreditava o seguinte, ó, que uma partícula ela poderia ter qualquer nível de energia, poderia assumir qualquer nível de energia, tá bem? No mundo nosso, você pode colocar, por exemplo, uma pedra a 1 metro, a 2 metros de altura, tá bem? Até 1 quilômetro de altura. Porém, nesse mundo que esses cientistas estão mexendo, que é um mundo atômico, a coisa não é bem assim. A matéria, os átomos não podem ter qualquer nível de energia, não. Ou seja, há restrições. Então o Planck foi um dos primeiros a estudar essa questão. E ele desenvolveu uma teoria quântica, né, da matéria. Ou seja, ele dizia, ó, no mundo microscópio, né, que é o mundo dos átomos, elétrons, prótons e nêutrons, essas partículas, juntamente com os átomos e moléculas, não podem ter qualquer nível de energia. Então começou, essa teoria vem dos 1903. Então essa época inaugura a era da física moderna, né? Então o Planck foi um dos primeiros a evidenciar uma explicação em termos de quântica, né?
Isso aqui eu trouxe porque é uma... Apesar dos físicos dizerem assim, não, a física do século XIX e início do século XX não tem mais o que se descobrir. Porém, um dos fenômenos que é bem peculiar dessa época, você pegar uma vela, vê que coisa interessante. Você pegar uma vela, é o feixe de luz, né, que a vela produz, passar por antepares. Isso aqui são antepares e aqui está com um furo. Esse feixe de luz está se comportando como uma onda, ou seja, está sofrendo um processo de difração. O processo de difração é quando uma onda contorna um obstáculo, tá bem? Aí ela está contornando aqui, aí depois ela contorna aqui e aqui, e continua sendo um pacote de onda. Uma onda, pacote não, uma onda. Isso aqui foi um experimento que foi feito por esses cientistas, Fresnel, Maxwell e Young. Eles estudaram. Então é no século XIX, né? Então eles foram os, não sei se foram os pioneiros, mas foram os cientistas que comprovaram que uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética, ela se comporta como onda. Porém, não era bem assim. Tinha um fenômeno que se chama efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico tem uma aplicação, que era o seguinte, ó. Você está bem representado aqui, ó. Aqui é uma placa metálica, tá bem? Então você pega um feixe de luz, uma lanterna com luz vermelha, vamos dizer. Esse feixe de luz vai bater nessa parte metálica aqui, e esse feixe de luz vai produzir uma corrente elétrica, tá bem? Ou seja, esse fenômeno na época não era bem compreendido, tá bem? Sabe quem estudou esse fenômeno? Einstein. Mas como ele estudou esse fenômeno? Ele pegou a interpretação de Planck sobre a teoria quântica da matéria. O Einstein, por incrível que pareça, ele ganhou o prêmio Nobel aqui, explicando o efeito fotoelétrico. Então o Einstein propôs o seguinte, que a luz, né, o feixe de luz era constituído de, ao invés de ser uma onda, seriam formados por pacotes, né, de energia lá do Planck. Esses pacotes aqui iriam arrancar elétrons, né? Você pode essa placa metálica aqui, ó, a gente vai imaginar que tenha elétrons na sua superfície, tá bem? Esses elétrons se chocam com os pacotes de quanto de energia do feixe de luz, e esse pacote há uma transferência de energia, né? Então esses elétrons eles começam a promover um fluxo de elétrons. E isso provoca o aparecimento de uma corrente elétrica. Sabe como você vê essa comprovação? O fotossensor. Vocês já ouviram falar num poste de luz? Poste de luz, né? Ele não tem um equipamentozinho aqui que fica... Parece uma xícara não, né? Uma caneca. Então essa caneca ela é baseada nesse efeito fotoelétrico. Como? Vamos dizer, ó, a luz solar está constantemente batendo aqui, ó, no fotossensor. Quando, vamos dizer, dá mais ou menos 5 horas da tarde, essa luz solar cessa. Se ela cessa, esse fenômeno aqui, ó, dos quantos de energia também cessa. Então o circuito aqui é fechado, só que é fechado no seguinte sentido, para a luz ligar, tá bem? É o famoso fotossensor. Então veja, a luz, né, como propriamente dita, então parece que ela às vezes se comporta como onda, como já foi comprovado, né, ou como partícula, como foi comprovado por Einstein. Ele rendeu o prêmio Nobel de Física. Então veja que quem disse essa frase, que a física do século XIX e do começo do século XX não tinha mais o que descobrir, estava completamente errado, né? A natureza é muito misteriosa e muito dinâmica. Então há vários fenômenos ainda que
Hoje em dia, os cientistas não sabem explicar. Então veja só, aí entra propriamente o Bohr. Quem era Bohr? Bohr foi um cientista que ele foi fazer um pós-doc. Pós-doc, gente, é como se fosse um estágio. É um estágio que você faz depois. Você faz o mestrado, faz o doutorado. Você defende seu doutorado e você quer aprender mais. Só que não é um título. É como se fosse um estágio, uma preparação para você futuramente ser um professor, ser um pesquisador. Então o Bohr, ele foi fazer o pós-doc dele, né? Com quem? Rutherford. Aquele do modelo atômico que parece um modelo atômico de Rutherford, é a analogia do sistema solar, né? Veja, o modelo atômico de Rutherford tinha aquele problema, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então o modelo atômico de Rutherford tinha aquele problema, né? O átomo era constituído de seu núcleo de prótons e nêutrons e uma eletrosfera constituída de elétrons com carga negativa. É isso? E os prótons estavam aqui no núcleo com carga positiva. Cargas positivas se atraem com cargas negativas, gerando, segundo a física clássica, um colapso no futuro, né? Isso aqui ia colapsar, o elétron ia colapsar com o núcleo. Só que isso não era observado. Então isso era um forte indício que a teoria de Rutherford, de como era constituído o átomo, ela estava um pouco errada. Então o Bohr foi trabalhar com Rutherford e ele propôs uma interpretação diferente. Qual foi? Vamos voltar lá. Ele propôs, nessa época, 1913, já se tinha noção de que do efeito fotoelétrico, que uma onda eletromagnética se comportava ora como onda, ora como partícula. Já se tinha noção daqueles espectros de emissão, né? Os espectros de luz descontínuos, né? Aquelas raias. Então, o que foi que Bohr fez? Ele apresentou um modelo no qual ele conseguia explicar de forma mais factível, né? Ou seja, mais prática, essa contradição do modelo de Rutherford. Então, ao invés do modelo de Rutherford, você tem um núcleo e você tem os elétrons, né? Orbitando aleatoriamente o núcleo atômico. No modelo atômico de Bohr, isso não existe. O que vai existir no modelo atômico de Bohr são camadas eletrônicas. Ou seja, o Bohr, simplificando bem, gente, quem for fazer uma faculdade de física, química, engenharia, vai estudar esses modelos atômicos com mais profundidade. Então, simplificando bem, ao invés desses elétrons estarem aleatoriamente, eles estão em camadas eletrônicas. Ou seja, o Bohr, ele quantizou o modelo atômico de Rutherford, tá bem? Agora o elétron não pode ser encontrado em qualquer lugar. Ele vai ser encontrado em locais específicos, né? Ao redor do núcleo atômico. Simplificando, né? Uma afirmação de Bohr aqui, ó. No átomo, os elétrons não emitem radiação, permanecem na mesma órbita. Portanto, não descrevem movimento em espiral em direção ao núcleo. Isso ele está afirmando, está explicando, né, uma contradição do modelo atômico de Rutherford. Porque, segundo aquele modelo, os elétrons com o tempo iriam colapsar, né, com o núcleo. Nesse modelo aqui, quando ele afirma que os elétrons têm determinados níveis de energia, ou seja, camadas eletrônicas, né? Ele está afirmando que não ocorre esse colapso porque os níveis são quantizados. Então, cada elétron que está aqui, ele tem um nível de energia específico. Então, ele não tem um nível de energia aleatório, tá bem?
Então isso foi o primeiro modelo atômico a incorporar a ideia de quântica, né? Essa ideia de quântica que surge lá com o Planck, tá bem? Então, ó, o elétron no modelo atômico de Bohr gira ao redor do núcleo em órbitas circulares, onde isso aqui, ó, momento angular orbital, é bem interessante. Vocês em física futuramente vão estudar momento linear, que a gente chama de I, e tem um momento angular também. Mas o que é isso? Ó? Momento linear está correlacionado com o movimento, vamos dizer assim, em linha reta, simplificando bem, de um corpo. Tem massa e tem uma velocidade. Já o momento angular está correlacionado com um corpo que descreve uma trajetória circular, tá bem? Então ele pegou o momento angular, né, do elétron e quantizou, ou seja, ele disse, ó, para que esse colapso não ocorra segundo o modelo de Rutherford, vamos dizer que esse modelo aqui, esses elétrons, esse modelo não, esses elétrons estão quantizados, né? Então eles têm níveis específicos de energia. Aí veja, vamos lá. Então, ó, 2, uma vez estando em órbita, permitia sua energia ser constante. Então os elétrons tinham energia constante, diferentemente do modelo de Rutherford, onde os elétrons podiam estar em qualquer local aqui do espaço. Então ele quantizou os elétrons. 3. Os elétrons podem mudar de um estado estacionário a outro mediante a emissão ou absorção de energia igual à diferença entre os estados. Veja, o que ele está afirmando é o seguinte, ó. No modelo atômico de Bohr tem um primeiro nível eletrônico aqui, a gente vai chamar de nível 1. Se o elétron quiser passar do nível 1 para o nível 2, ele vai ter que absorver energia. Só que esse elétron, quando ele vai para o nível 2, ele vai chamar, ou utilizar essa palavra aqui, excitado. Opa, tá errado o português aqui. Excitado. Então, ó, quando você está num nível de energia mais baixo e vai para um nível de energia mais alto, a gente chama esse nível, né, de energia mais alto do elétron de estado excitado. Você estava num estado fundamental e foi para um estado excitado. O elétron ele não consegue por muito tempo ficar nesse estado excitado. Ele tem que voltar para o estado fundamental. Só que ele não absorveu energia aqui do nível fundamental para o excitado. Ele vai ter que liberar energia na forma de radiação eletromagnética, tá bem? Para voltar para o estado fundamental. É o que ele está afirmando aqui, ó. Delta E é igual a H vezes V. Essa fórmula você consegue calcular o quanto de energia você precisa para excitar um elétron, tá bem? Aí veja, no modelo atômico de Bohr, né, ele introduz o conceito de número atômico, que ele chama de N. Esse número atômico está correlacionado com o que ele fala de camadas eletrônicas, tá bem? Cada camada dessa tem um nível de energia, tá bem? É o que, vamos dizer assim, é o mais importante da teoria atômica de Bohr, são esses níveis quantizados, né, de energia. E também essa interpretação na qual, se eu quero ter um elétron num nível fundamental e ele vai para um estado acima desse nível fundamental, ele foi para um estado excitado. Então veja, se o elétron quiser voltar para o estado fundamental, ele vai ter que liberar energia. Aí ele libera na forma de radiação eletromagnética. Essa forma de liberar energia pode ser na forma térmica, elétrica também,
ou também na forma de radiação visível, tá bem? A gente vai ver um exemplo. Então, ó, é o que eu acabei de explicar, né? O elétron está aqui, ó, num nível de energia quantizado no modelo atômico de Bohr. Aí ele salta, né? Vai para um nível de energia excitado, ou seja, vai para um estado excitado. Quando ele volta, né? Isso não ocorre do nada, não. Primeiro, vamos dizer, ó, você tem que fornecer energia ao sistema, e essa energia tem que ser suficiente para arrancar esse elétron desse nível fundamental, tá bem? Para ir do nível fundamental para o nível excitado, você tem que ter alguma fonte de energia, e para voltar para o nível fundamental, o elétron vai ter que liberar energia, que pode ser na forma térmica ou na forma de radiação eletromagnética. Então ele quantizou, né? Vamos dizer assim, o Bohr, ele quantizou o átomo de Rutherford. Aqui, veja, ao voltar ao nível mais interno, o elétron emite um quanto de energia na forma de luz, de cor bem definida. Bem, é o que ele acabei de falar, né? Quando o elétron sai do nível fundamental e vai para um estado excitado, aí ele quer voltar para o estado fundamental, ele vai ter que liberar energia. Então ele libera energia na forma de calor ou radiação eletromagnética. Isso aqui são os postulados de Bohr. Postulados são o que? Ele impôs, tá bem? Ele chegou e, ó, é isso, para eu explicar um átomo. Interessante, uma informação que eu até nem comentei aqui. O átomo, o conceito de Bohr só é aplicável para o átomo de hidrogênio, né? Porque é um átomo simples, o número atômico dele é 1, ou seja, ele só tem um próton. Como é um átomo neutro, ele só vai ter um elétron também. Ou para, por exemplo, o lítio, o cátion lítio, tá bem? Ele é bem, no caso, o lítio 2+, para quando esse modelo atômico de Bohr, ele tem uma certa peculiaridade. Ele só funciona bem para átomos que tenham no máximo um elétron, tá bem? Então é bem restrito, mas foi um avanço considerável em termos de ciência. Então ele propôs alguns postulados. Os elétrons que circulam o núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis quantizados. Isso aqui é muito importante você memorizar. A energia total do elétron, cinética e potencial, não pode apresentar um valor qualquer. É o que eu estava falando, né? Sobre os níveis de energia, né? Que é o conceito de número atômico N, né? Bohr, ele introduziu esse conceito de número atômico, ou seja, aqueles níveis energéticos, né? Você está no número atômico 1, você está no nível mais baixo, é o nível fundamental. Aí vai para o 2, e assim por diante, 3, tá bem? Ele introduziu esse conceito. Quando ocorre o salto de um elétron entre órbitas, a diferença de energia é emitida ou suprida por um simples quanto de luz, chamado de fóton, que tem energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas em questão. É porque é o seguinte, ó, esse nível de energia aqui você consegue calcular por aquela equação, delta E igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Então esse nível aqui de energia, a gente consegue calcular assim, também aplicando a fórmula para o nível de energia 2, H vezes Ni, tá bem? Aí você também consegue calcular. Aí se você fizer, ó, delta E2 menos delta E1, você sabe o quanto de energia é necessário para ocorrer esse salto quântico. Vocês vão escutar esse termo também, salto quântico, né? Porque é um salto que não pode ser de um nível qualquer para outro nível qualquer. São níveis específicos, por isso que é um salto. O elétron nunca vai saltar, vamos dizer, desse nível aqui para o meio. Nunca. Ele sempre vai saltar para esse próximo nível, para o outro nível. Tá
bem? Aí as órbitas permitidas dependem de valores quantizados, né, de momento angular. Então o Bohr ele quantizou o momento angular, ou seja, o movimento ao redor do elétron, ao redor do núcleo, ele quantizou. E ele propôs essa equação, essas duas equações aqui para calcular, né? O que é mais importante você saber, na realidade, é você ter consciência que Bohr ele introduziu o conceito de número atômico, ele quantizou os níveis de energia, né, do elétron ao redor do núcleo e resolveu o problema do modelo atômico de Rutherford. Então o Bohr ele conseguiu ganhar um prêmio Nobel também na área de física. Aí vê que coisa interessante, o modelo atômico de Bohr ele consegue explicar por que os fogos de artifício têm diferentes cores. Então veja, vamos lá. Eu não falei a vocês que um elétron sai de um estado fundamental para um estado excitado, ele precisa de energia, você fornecer energia. Fogos de artifício, quando você ocorre a explosão, você está fornecendo energia na forma de calor. Então o calor é absorvido pelo elétron e esse elétron ele efetua um salto quântico, sai de um nível fundamental para um nível excitado, tá bem? Só que esse nível esse estado excitado não é estável em termos de energia. O elétron não gosta, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, de ficar nesse nível de energia por muito tempo. Então ele efetua uma volta para o estado fundamental. Só que ele não absorveu energia para sair do estado fundamental para o estado excitado. Então ele vai ter que agora liberar energia, e ele libera energia na forma ou de calor ou de radiação eletromagnética. Como? Por exemplo, lembram lá, foi que eu afirmei logo aqui no começo, que o Balmer estudava você pegar por exemplo, hidrogênio, colocar numa ampola de Crookes, aí você passava esse hidrogênio, né, a radiação emitida por esse hidrogênio por meio de um prisma, você não tinha espectros de emissão, essas raias aqui. Então, fogos de artifício ele se baseia nesse princípio, que diz o seguinte, se você colocar diferentes elementos aqui, na pólvora, misturado com a pólvora, e provocar a combustão, a pólvora vai explodir, aí vai fornecer energia aos átomos do elemento químico que você está considerando. Esses átomos vão absorver energia, né? E o elétron vai promover aquele salto quântico, né, de um nível fundamental para um nível excitado. Só que o nível excitado é instável e vai ocorrer a liberação de energia, tá bem? Na forma de calor ou radiação eletromagnética. Só que a radiação eletromagnética ela pode se manifestar de várias maneiras, uma das quais é radiação visível, é a que nós enxergamos. Então, para você obter diferentes cores, você tem que usar diferentes elementos químicos nos fogos de artifício. Por exemplo, se você colocar arsênio, aí você tem uma cor azul. O sódio dá uma coloração amarelada. O potássio, azul ou púrpura. O estrôncio, vermelho. Isso, por que essas cores? Porque cada cor dessa aqui tem um comprimento de onda lambda, né? Aquela letra grega lá que a gente viu. Um comprimento de onda associado. Então são diferentes níveis de energia que são atingidos. Lítio, vermelho ou rosa choque, ferro, dourado, alumínio, branco, cobre, verde. Tem no meu canal, tem um experimento que eu fiz ano passado que se chama fogo colorido, que eu iria fazer com vocês, né, esse ano, mas infelizmente a pandemia não nos deixou. Você, com esses diferentes elementos, você consegue dar diferentes cores ao fogo, tá bem? Aí veja, na próxima aula a gente vai falar sobre o modelo atômico de Sommerfeld, porque esse modelo atômico ele sana alguns probleminhas que ainda o modelo atômico de Bohr carrega.
Muito obrigada e até a próxima aula.